Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carreira Talks. Eu sou o Vitor Catice e hoje a gente vai falar sobre propósito, criatividade e Lean. O que esses temas têm a ver entre si e como que eles podem impactar o cliente da tua empresa e como que você pode usar isso para o desenvolvimento da tua carreira. Vamos lá? Bom galera, para começar o vídeo aqui queria falar de propósito. Propósito é uma palavra que está sendo muito utilizada no mercado, tem bastante gente falando sobre isso, em alguns momentos ela está sendo até batida, mas o seguinte, qual que é a importância de ter claro o propósito? Como que o propósito pode ajudar uma organização? Muito provavelmente a sua organização, se for uma grande organização, ela já sabe qual que é o propósito dela e esse propósito ele é fundamental para ajudar os líderes, os executivos, os principais executivos a tomar as decisões. Saber quais são os próximos passos estratégicos, quais são as próximas aquisições, movimentos, enfim. O propósito ele ajuda muito nisso, né? Só que quando a gente vai aprofundando dentro da organização até chegar no nosso nível ali que está na operação, é muito difícil esse propósito ter força, né? Porque eu separei um propósito aqui para falar para vocês que é o propósito do Google, né? Organizar todas as informações do mundo. Esse é o propósito deles. Isso ajuda a tomar, na parte estratégica ali dos grandes executivos dentro do Google, a tomar as decisões deles. Só que quando a gente vai para um nível mais operacional das equipes, ajudar a organizar a informação do mundo todo é muito desconexo das atividades, por exemplo, de um estagiário ou do analista júnior que precisa gerar o relatório. E aquilo perde um pouco de força. Ou seja, é legal falar aquele propósito, mas aquilo não ajuda como ajuda um executivo. Então é importante que as pessoas façam, principalmente os líderes, façam o cascateamento desse propósito. Beleza, eu estou na área X do Google, o propósito maior do Google é organizar as informações do mundo. Como eu contribuo para isso? Qual é o propósito da minha área dentro disso? E aí, através dessas declarações de propósito intermediárias, aí, a operação, o meio da operação consegue também extrair valor disso. Então é importante que você, se você esteja vendo esse vídeo, provoque o teu gestor para saber qual é o propósito da tua área, né, frente ao propósito maior dentro da sua organização. Bom, a gente não vai falar aqui de como definir um propósito, tem bastante material na internet, mas cara, como você usa esse propósito, né? Como é que você pode utilizar ele no dia a dia, o teu propósito? Para que serve o propósito? Primeiro ponto, o propósito diariamente na sua semana, ele te ajuda, por exemplo, a revisitar ou repriorizar as suas atividades semanais. Por exemplo, essa semana eu preciso fazer 10 coisas, só que eu só consigo fazer 5 dessas coisas, quais que eu escolho? Uma boa forma de escolher é o propósito, o que é o mais importante, o porquê você faz o que você faz, o porquê a sua área faz o que ela faz. Então, recorrer ao propósito, principalmente para as áreas intermediárias ali, é muito importante. E aí, isso te ajuda a tomar esse tipo de decisão também. Ajuda também as novas tarefas. Então, você já tem as 10 tarefas que você precisa fazer, você vai fazer as 5, só que você precisa fazer mais coisas, né? Novas coisas. E aí, também te ajuda, o propósito, claro, te ajuda a pensar em novas atividades, atividades que vão trazer ainda valor maior para a tua organização e principalmente para a tua área. E indo nessa linha, também te ajuda a dizer não para outras tarefas. Então, se você tem o seu propósito claro, você já tem aquelas 10 tarefas que você precisa fazer, as 5 que você está priorizando e te ajuda a falar não para outras. Então, se outros pedidos vierem, se outras atividades surgirem, é muito mais fácil você falar não se isso não está em linha com o teu propósito. Então, é importante que você tenha clareza do que você faz dentro da sua organização, do que a tua equipe faz, porque aí fica muito mais fácil de você falar não. Porque senão, qualquer coisa vocês vão começar a fazer e fica aquele acúmulo de atividades que a gente entra no próximo item aí, que é na parte de saneamento de atividades. Como é que você elimina tarefas que você faz hoje, mas não tem a ver com o que a tua área nasceu para fazer. Então, é importante que você tenha claro qual que é o propósito da tua equipe e, de novo, se a sua equipe não tem o propósito claro, provoque no teu gestor. É importante que você consiga cascatear esse propósito maior da organização para os propósitos menores e assim vocês tirarem proveito também da definição de propósito. Legal, Vitor, mas qual que é a relação dela, do propósito com a criatividade? A criatividade entra no seguinte quesito: quando você tem claro qual que é o propósito da tua equipe, da tua área, fica muito mais fácil de você criar novas coisas, de criar novas ações em torno daquele propósito da tua equipe. Vou dar um exemplo. Então, pensa numa área que gera relatórios, né? Faz geração ali de indicadores e relatórios para alguma outra área. Então,
dois cenários. Um cenário onde que a área, essa área ela só gera relatórios. Então, ela gera e quanto mais relatórios derem para ela gerar ou pedirem para ela gerar, ela vai continuar gerando e vai equilibrar os pratinhos ali com aquele sentimento de apagar incêndio, tá sempre gerando um relatório que está mais atrasado que o outro e tal, e fica por aquilo. Por outro lado, se essa equipe tiver claro que o propósito dela é provocar questionamentos, promover estudos em torno dos números que ela gera, é muito provável que os novos relatórios que possam surgir estejam mais em linha com uma análise mais profunda do que eram os anteriores. E é melhor ainda para tomar a decisão de sanear alguns relatórios que não são mais utilizados, por exemplo, para os executivos. Isso tudo começa, perceba que o propósito claro é muito importante para a gente poder tomar essa decisão. Cara, isso é importante, isso não é importante, eu deveria estar fazendo isso e não deveria estar fazendo aquilo. Então, quando você tem definido qual que é o teu propósito, você fica muito mais criativo, você pode criar muito mais em torno daquilo, teu leque de oportunidades fica muito maior. Bom, e onde que o Lean entra nisso tudo, né? Então, vamos recapitular. A gente falou de propósito, então a importância de cascatear o propósito maior da tua organização no propósito da tua equipe, e aí isso vai te ajudar a ter mais ideias de como atender melhor as expectativas da empresa, dizendo sim para coisas mais significantes que estão em linha com o teu propósito, dizendo não para as coisas que não estão em linha e parando de fazer as coisas que não fazem mais sentido porque não estão em linha com o teu propósito. E aí o Lean, ele vem num sentido de gerar valor para o cliente. A premissa básica do Lean é gerar valor, gerar o máximo de valor para o teu cliente. E aí o cliente, ele pode ser o interno ou pode ser o externo, né? O cliente final, a gente fala muito de cliente final hoje em dia, gerar valor para o cliente, mas é importante que você esteja disposto também a gerar valor para o teu cliente interno. Então, se você, nesse exemplo que eu dei de relatórios, né, de geração de relatórios, o teu cliente interno é a área que vai consumir essa informação dos relatórios. Então, é importante que você gere o máximo de valor possível para essa área, né, que vai consumir seus relatórios e, por sua vez, vai ficar muito mais fácil dela gerar valor para o cliente. Então, é importante que a gente consiga ter clareza do propósito, ter criatividade, mais ideias em torno do propósito, te dando um leque maior de opções e gerando valor para o cliente tanto interno quanto externo. Muito bem, mas como é que isso me ajuda na carreira? Pega esse bolo todo, tem um link aqui embaixo, né, desse artigo no blog, puxa uma conversa com o teu gestor, oferece esse tipo de questionamento para ele. Puta, será que a gente precisa desenvolver melhor o nosso propósito interno? Será que a gente pode ter mais criatividade nas nossas atividades aqui, que a gente consegue repriorizar algumas coisas? E aí como é que a gente aumenta valor para o nosso cliente? Tenho certeza que essa agenda, essa discussão com o teu gestor vai elevar o teu nível de senioridade, né, dentro das suas atividades e vai melhorar com que você desenvolva ainda mais a tua carreira e dessa forma você consiga atingir os seus resultados. É muito importante que a gente, enquanto profissional, a gente se sinta insatisfeito, aquela indignação construtiva de, puxa, como é que eu gero mais valor para a minha empresa? Uma boa ideia, uma boa forma de você começar esse tipo de agenda com o teu gestor é questionando o propósito. Será que a gente precisa ter um propósito melhor? Gerando mais ideias com criatividade e, por fim, gerando mais valor para os nossos clientes, internos e externos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro para a gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!